aí, moçada, fera da matemática, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez direto do Super Ensino com o professor Hevison Medeiros para mais uma aula maravilhosa de matemática, meu filho. E hoje nós vamos falar, meu filho, sobre os poliedros, exatamente. Nós vamos falar sobre os elementos de um poliedro e as suas planificações, né? Primeiro vamos entender o que é um poliedro. Olha, o poliedro, ele é uma figura geométrica espacial, né? Logo, a gente já sabe o quê? Que ele pode conter um determinado volume, né? Ele é uma figura geométrica espacial formada por várias faces, né? Então, o nome já diz tudo, ó. Né? O prefixo poli, o que é? Várias, né? Edro, faces. Então, toda figura geométrica espacial que é formada por várias faces é chamada de poliedro, né? Nós podemos citar aí alguns poliedros muito conhecidos no nosso dia a dia. Por exemplo, o cubo. O cubo é um poliedro, né, formado por várias faces, onde as suas faces são quadrados, né? O que são os elementos de um poliedro? Os elementos são aqueles camaradas que formam o poliedro, né? Por exemplo, ele é formado pelas arestas, né? O que são as arestas? São essas retas, né, que estão formando o contorno do poliedro, né? Então, o cubo, por exemplo, ó, ele tem quantas arestas? Vamos contar aqui, ó. Tem as 4 que formam a face de cima, tem as 4 que formam a face de baixo e tem as 4 que formam a lateral. Então, o cubo, ele é formado por 12 arestas, né? Então, a aresta é um elemento do poliedro. Outro elemento importante no poliedro são os vértices. O que são os vértices? Vamos falar a nossa linguagem aqui, meu filho, para não ter mistério. São os bicos, né? Os bicos, as pontas do poliedro, tá bom? São chamados de vértices do poliedro, ok? E tem as faces, que são as paredes, né? Olha lá, ó. As paredes do cubo são as faces, né? Então esses são os elementos. Agora vamos falar sobre a planificação. O que é a planificação, professor Hevison? O que é esse negócio de planificação? É você pegar o poliedro e abrir e colocar ele na forma plana. Olha aí, vamos pegar o cubo aqui, já que ele está aqui, vamos pegar o cubo, ó. Se eu cortar esse cubo, ó, cortou, abriu. Olha o que ficou. Formou o quê? Formou 4 quadrados, que são os que formavam a lateral, né? E 2 quadrados que formavam as bases. Então, quando você faz a planificação de um cubo, você forma uma figura plana formada por 6 quadrados, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui para você entender o que é planificação, ó. Vamos pegar um poliedro chamado de prisma. Olha esse prisma aí, ó. Por que isso aí é um prisma? Porque ele tem as duas bases iguais. Olha lá, ó. As duas bases são congruentes, né? São, no caso aí, triângulos. Então esse prisma ele é chamado de prisma triangular. Observa aí as faces desse prisma, ó. Ao redor dele tem o quê? Tem retângulos, né? E as bases que são triângulos. Vamos planificar esse cara? Ó, abriu, o que apareceu lá? 2 triângulos, que eram o que formavam as bases, e os retângulos que formavam a sua lateral. Beleza, meu filho? Deu para entender os elementos, a planificação de um poliedro? Os poliedros, eles podem ser planificados de várias formas, né? Depende de quantas faces, de quantas arestas, de quantos vértices ele tem, né? E aí você vai planificar e você vai ter ali várias faces que são formadas por polígonos regulares, né? Ou irregulares, os que a gente chama de figuras planas, né? Beleza, meu filho? Deu para entender legal isso aí? Ó, não sai daí não, hein? Na próxima aula nós te aguardamos aqui para falarmos sobre a mesma coisa, mas agora dos não poliedros. Tá legal? Te aguardo na próxima aula, meu filho! Valeu!